Olá, galera! Estamos agora no nosso último livro da nossa maratona literária, que é o livro Blackwater 2, O Dick, que faz parte da, como vocês veem, da saga Blackwater, que são 6 livros que foram feitos, e o que acontece é que o autor é o Michael McDowell, que ele é o mesmo escritor que fez os roteiros de Os Fantasmas Se Divertem, o primeiro filme do Beetlejuice, e também O Estranho Mundo de Jack, além de ter escrevido para várias séries de terror e ficção científica, o roteiro de vários episódios. Então, com toda essa carga, experiência, ele pega e usa aqui para mostrar as lutas pelo poder dentro de uma cidadezinha chamada de Perdido, no começo do século XX, pouco depois da Primeira Guerra Mundial, mostrando o pessoal, mostrando justamente a luta de poder entre as grandes famílias dessa cidade. Eu sou o Luiz, bem-vindos ao Monstros e Aventuras, então vamos comentar um pouquinho disso. Em primeiro lugar, o primeiro livro da saga Blackwater se chama Enchente e fala justamente sobre uma grande enchente que devasta a cidade de Perdido. Mais precisamente temos uma área mais baixa da cidade, uma área mais alta, e o que acontece é que a maior parte dos trabalhadores da população, e a população mais pobre em si, assim como as grandes empresas, principalmente as madeireiras, né, já que existem 3 grandes madeireiras na cidade, que são os principais responsáveis por ter todo o fluxo de dinheiro lá dentro, ficam na parte de baixo, enquanto na parte mais rica, fica mais acima, fica justamente a propriedade dos grandes donos de terra, do pessoal com mais grana mesmo, inclusive a escola das pessoas brancas da cidade, e a parte baixa é simplesmente devastada pela enchente. Só que no meio da parte de baixo é encontrada uma mulher chamada Eleanor, que ninguém conhece, sabe onde veio, até o padrão de cabelo dela é diferente do cabelo da população lá. E algumas pessoas que ficam muito perto dela começam a pegar e ver algumas coisas meio estranhas. E quando finalmente a água abaixa da enchente, eles têm o grande problema de que como reconstruir as madeireiras, as casas devastadas, etc. Nesse processo, a Eleanor, ela acaba fazendo amizade justamente com um dos responsáveis pelas madeireiras, que é o James, e um parente dele, o Oscar, começa a pegar e ficar apaixonado pela Eleanor. E isso vai gerar um problema brutal, já que o que acontece é que Mary Love, que é a grande matriarca da família, no melhor estilo vilã de novela Globo, ou mesmo grande vilã de novela mexicana, aquela mulher ricaça, cheia de poder, e ao mesmo tempo que faz de tudo para manter sua força e autoridade. Inclusive, lembrando, a vilã até do Besouro Azul também, que, diga-se de passagem, o filme é inspirado e tem altas inspirações, inclusive, nas novelas mexicanas. E o que ocorre é que ela quer que o filho siga exatamente a vida como ela quer, case-se como ele quer, para conseguir pegar e continuar manipulando toda a estrutura de poder da família enquanto isso. Só que Eleanor não é uma mulher manipulável. E ela começa a mostrar pro Oscar como pegar e deixar de ser um instrumento das mãos dos poderosos da cidade. Não que o Leonor seja o ápice da boa pessoa, mas é bem interessante como a gente vai vendo pouco a pouco os preconceitos que a gente tem dentro da elite da cidade, e que, de passagem, eram bastante acentuados na época, já que estamos falando dos anos 20, né? Então, o preconceito nos Estados Unidos realmente estava numa coisa brutal. Fazia pouco tempo que tinha acabado a escravidão, né? E aqui é visto simplesmente como quase como uma raça à parte, basicamente, que não fosse caucasiano na história. E a Leonor, ela, por outro lado, ela abraça justamente as pessoas, a individualidade das pessoas de todo mundo que não é caucasiano, seja preto, indígena, etc., dentro da história. Não que ela seja manipulável, feito de boba, mas ela sabe ser empática, botar-se no lugar de outros e ver as pessoas como tendo direitos como qualquer um lá dentro. O que, não preciso dizer, gera um alto asco, né, de certas pessoas da alta sociedade, especialmente a Mary Love, já que o filho dela está apaixonado por essa mulher dissimulada. Só que uma mulher que é uma excelente professora e começa a pegar raízes justamente como professora dentro da instituição de ensino. Então a gente vê as altas brigas pelo poder
dentro do primeiro livro, né? E Eleanor pegando e que se estabelecendo justamente raízes dentro da cidade, ao mesmo tempo que a gente vê que ela tem certas habilidades sobrenaturais, né? Tanto que você fica... Uma coisa que deixa a história sem dar nenhuma precisão, tanto nesse livro quanto no seguinte, que é O Dick, qual é sua real natureza, mas apenas mostrando uma forte conexão com a questão da água e com o poder do rio. Então, você fica naquela dúvida, nossa, será que ela é tipo uma ninfa? Será que ela é tipo uma bruxa? Será que ela é uma filha do rio, uma coisa meio mitologia grega? Ou uma coisa realmente meio que uma fada ligada ao rio, ligada a uma coisa mais como se fosse uma coisa de mitologia nórdica? Ela é tipo como se fosse uma Iara dos nossos rios aqui, do Brasil. Então a gente tem essa conexão, uma pessoa que tem um lado que é uma força elemental da natureza ligada diretamente a esse rio, que a gente pouco a pouco a gente vê suas habilidades e capacidades. Sendo que o livro começa com uma guerra pelo poder e acontece alguma coisa bem grave no final do primeiro livro, que leva a uma grande tragédia, inclusive uma cena, a grande cena gore de terror do livro. Todos esses livros, inclusive, são considerados livros góticos de terror. Então a gente tem um predomínio de uma drama de época, com lutas pelo poder, com uns toquezinhos mesmo sombrios, até aqui, um pouco sombrios aqui e ali, com uma grande cena sombrio no final, pelo menos nesses dois primeiros livros. Então, em O Dick, o que acontece? Como diz o nome, O Dick é construído justamente, melhor, começa o processo de construção de um dique, de uma grande represa, para controlar a força dos rios e impedir uma nova enchente. Para o desespero de Leonor, que é ligada diretamente aos rios, então qualquer coisa que manipule ou mexa diretamente em massa com o poder dos rios acaba mexendo diretamente com ela. Não apenas isso, a gente começa a pensar, né? Até onde, na verdade, o rio é uma entidade conectada com ela, no sentido que pode ser, tipo, um pai, ou uma mãe, ou parte da própria Eleonor, né? Como isso afeta ela, e como ela vê, na verdade, um ente querido, que é o rio, sendo diretamente afetado pelas construções humanas. Então existe até um toquezinho ecológico dentro da história, quando você vê até que, quando é conversado sobre as madeireiras, como existem diferenças entre elas, né? Como aqui, onde ela está, que é a do Oscar, que é ligado à família do James, é uma que pega e faz todo um processo, começou todo um processo de replantio e de refinar as habilidades de produção de madeira, enquanto as outras estão ligadas muito mais a conseguir cada vez mais áreas para devastar cada vez mais, para produzir cada vez mais madeira e devastar áreas ainda mais de madeira, enquanto existe toda essa coisa de você fazer um processo de replantio e de você maximizar a qualidade, de fazer com que os restos que iriam para o lixo ou jogados fora, mais para frente, peguem e sejam usados para produzir coisas úteis de madeira, sabe? Lembrando que estamos no começo do século XX, então muitos desses conceitos que são básicos pra gente, lá eles estão começando a ser rascunhados. O processo de ecologia, como a gente conhece, ainda está se estruturando. Ela, inclusive, ele começa a se estruturar, esses estoques ecológicos que a gente conhece, começam só a se estruturar bem no finalzinho do século XIX para realmente, nas suas sementes, para se desenvolverem no começo do século XX, por causa justamente quando você começa a ver os desastres gerados pela poluição, causas de doença em massa gerados pela falta de sistemas sanitários adequados, de esgoto e por aí vai. Então, a gente tem todo esse clima justamente nesse O Dick, a Eleanor furiosa e, inclusive, a Mary Love cedendo a casa e ajudando o máximo que pode o grande construtor do Dick. Afinal, tudo aquilo que a Eleanor não gosta, ela faz de tudo para poder pegar e maximizar. E essa treta entre as duas tá muito forte, porque aqui o Oscar já é casado com a Eleanor e tem um filho com ela. Então a coisa só escalona cada vez mais. E mesmo a irmã do Oscar, a filha da Mary Love, ela cada vez mais começa a perceber como ela tá sendo, apesar dela ser grande apoiadora da mãe, começa a ver cada vez mais como a mãe tá mais manipulando, ama ela, só que cada vez mais manipula ela como um instrumento do que realmente trata ela como uma pessoa lá dentro, sabe? Então, isso tudo gera conflitos cada vez mais tensos dentro da história. E sem contar o fato de que, como está sendo construído um grande dique, vai precisar de muitos trabalhadores, então vai trazer muito trabalhador de fora também, lembrando que muito trabalhador que está lá trabalha na madeireira também. Então,
a gente tem uma quantidade de gente de fora da cidade e que não é muito legal, causando problemas e caos lá dentro. Então a gente tem todo esse fluxo externo de pessoas com hábitos estranhos à cidade, causando confusão, certos problemas éticos brutais acontecendo, enquanto essa briga de família continua rolando e ao mesmo tempo todo o equilíbrio de poder entre as três madeireiras começa a se modificar, justamente tanto devido a essas brigas, quanto as consequências a longo prazo causado pela devastação em massa, tanto das fábricas, quanto das casas dos trabalhadores, quanto também das áreas de floresta que ainda são utilizáveis ou não para poder pegar e fazer a extração das árvores para tirar a madeira. Então é muito interessante, porque realmente é quase como se fosse uma novela brasileira com um toquezinho gótico, e a Leonor usando sempre de forma discreta as habilidades de poder, de manipulação dela, até pegar e ter um grande desastre, a grande tragédia no final. E você vê que a Leonor, ela tem o poder, e a presença dela, mas ela não é essencialmente malvada, ou gosta de torturar ou ser cruel com as pessoas. Ela tá lá brigando pelos interesses dela, ela, como disse, ela respeita muita gente, mas considera um absurdo a forma como as pessoas tratam o Rio e como, inclusive, se desrespeitam mutuamente, inclusive em níveis, até em nível de violência dentro da cidade. Então, fora isso, vai acontecer tipo de determinado acontecimento trágico e que você fica se perguntando, na verdade, até onde, se ela não tivesse feito acontecido isso, na verdade uma tragédia muito maior se abateria, ou mesmo se o próprio Dick seria destruído, causando uma tragédia inimaginável pela cidade. Então, só vou causar dando esse toque. Inclusive, se você gosta daqueles folk horror, tipo um Midsommar da Vida, o Homem de Palha, é bem bacana, porque a gente tem justamente a ideia da cidade tradicional, inclusive cristã, com seus cultos, etc. Inclusive é a Baixada dos Batistas, o nome de uma das áreas onde ocorre a cidade. E a gente tem a Eleonor, que foge um pouco do padrão da cidade, e é quase uma feiticeira lá dentro, e que além dela tomar o poder, tá pouco a pouco galgando delegados de poder lá dentro, até onde, na verdade, ela tá protegendo um pouco a cidade de si mesma para algumas coisas, sabe? Lembrando que eu não tô falando que ela é uma pessoa boazinha, mas eu estou falando que é uma personagem complexa com várias camadas aqui dentro. Então, como eu disse, essa história, assim, dá pra ver o primeiro livro com uma historinha completa bem bacaninha, apesar que você vai ficar muito à vontade de ver o que vai acontecer depois da família para ler o livro 2. Esse aqui é uma delícia. Tô com vontade depois de comprar os próximos 4 livros para ter a coleção completa e descobrir o que vai acontecer. E, inclusive, esse tipo de narrativa é chamado de gótico sulista, que o conceito é muito mais do sul dos Estados Unidos, envolvendo muito as questões da cultura, folclore local, associado inclusive também às questões éticas, raciais, que são bem tensas lá. Inclusive é bem interessante que até temos uns rituais meio macabros que acontecem antes, no meio da história também, envolvendo será que aquele ritual de magia funcionou ou não, que feito por um determinado personagem. Então existe uma mistureba de crenças que é bem com cada personagem com um ponto de vista diferente, que é bem interessante dentro da história. E você, já conhecia a saga Blackwater? Ou já leu algum livro? Ou de repente já assistiu Beetlejuice, o Fantasmas se Divertem? Ou Estranho Mundo de Jack, que é do mesmo roteirista e gostaria de comentar aqui embaixo? Coloque aí nos comentários, compartilhe até com seus amigos até o próximo vídeo. Falou!